Tem uma amiga minha aqui do Rio, bem flamenguista, assim, a Natália, e ela, eu não lembro em que ocasião, assim, que ela me falou, né? Eu trabalho com marketing digital já tem bastante tempo, né? Lá por volta de 2010, 2011 eu já trabalhava com isso, passei por várias empresas, e ela veio me contar que um amigo dela, né, tinha conhecido seu trabalho e que ele estava indo muito bem, que ele gostou, né, que ele falou disso para ela. E aí eu falei, qual é o nome dele, né? Vamos ver, né? Já trabalho com isso há tanto tempo, devo conhecer. E aí ela falou, Érico Rocha. Eu falei, nunca ouvi esse nome na minha vida. Passou batido, deixei para lá, né? Então, nessa época que ela me contou, eu nem fui procurar, nem nada. Em 2019, eu estava passando por uma situação na agência que eu trabalhava. No online, na época, eu não usava muito para estudar, sabe? Ainda era uma coisa assim que estava começando a voltar, né? Essa produção de conteúdo, né? Eu estava começando a buscar isso no online, né? Era mais mesmo na parte acadêmica. Quando mesmo caiu a ficha que o digital era uma pegada diferente, que era uma novidade que vinha para ficar, foi quando teve uma crise, assim, no mercado, né? Assim, a gente via que as vendas estavam muito ruins de forma geral, e eu lembro que a gente teve uma reunião, assim, bem emblemática, né? Assim, olha, gente, a gente precisa procurar soluções, né? A gente precisa ver uma forma de mudar esse cenário, né? Aí, nessa época, apareceu a Masterclass para mim, eu caí nos seus anúncios, né? Foi no iniciozinho de 2019 mesmo. E quando apareceu para mim, eu já vi no seu discurso, né, uma forma diferente de falar, aquilo realmente deixava a gente muito interessado, né? Então, o que você dizia, a forma como você dizia, já fazia a gente querer muito. E aí, a gente tinha acabado de ter essa reunião, onde eles, né, pediram para a gente pensar novidades, pensar coisas, formas de solucionar, né, esse problema. E eu falei, bom, eu estou conhecendo aqui um método novo e eu acho que o que eu estou ouvindo pode ajudar a agência a melhorar, né, na prospecção de clientes e também na forma de executar o trabalho, né, de valorizar o trabalho que a gente já vinha fazendo. Então, eu propus a gente fazer uma apresentação. Então, daí eu preparei a apresentação, o meu diretor na época, né, eu falando para ele assistir, né, no final da apresentação eu falei, então esse é o Érico Rocha, ele que ensina isso tudo, tá abrindo o curso dele daqui a pouco, né, e aí eu pedi para ele assistir também os CPLs, né. E aí no primeiro ele estava meio, não sei, né, meio diferente demais, isso aí não tá muito com o cara que vai dar certo. Aí no segundo ele já estava assim, é interessante isso que ele está falando. Tem alguma coisa aí que realmente pode ajudar a gente. E no terceiro, aí ele já estava me ligando assim, como é que a gente vai fazer? Meu Deus, é uma loucura, a gente está num momento difícil, vai fazer esse investimento, mas assim, já praticamente decidido, né? E depois a gente entrou pro Fórmula, né? E aí a gente começou a pensar em formas de pôr em prática. E aí o primeiro cliente que a gente realmente fez um lançamento, seguindo a fórmula direitinho, eu já tinha estudado mais, porém era um produto, não era nem um produto físico, era um serviço, né? Foi um lançamento para um colégio. E nesse caminho todo, eu estava com duas bebês pequenas, e fazendo isso tudo, você imagina que o lançamento, né, é uma coisa difícil da gente fazer, então ter que ir gravar e deixar a bebê bem novinha ainda, e fazer orquestrar todo esse processo. Então eu estava bem cansada, assim, né, eu não estava conseguindo dormir muito bem, né, e aí de dia eu estava com as crianças, tinha que fazer as coisas, de noite, madrugada, ali trabalhando na COP, né, fazendo as coisas assim. Então, estava bem cansativo. É difícil mensurar o resultado, né? Quando você tem um serviço. Então, o resultado seriam matrículas na escola, né? E aí, a gente acabou ficando ali no final sem conseguir mensurar muito a quantidade de pessoas que matricularam, o retorno financeiro que isso teve, né? E começou a pesar muito, né? Então, eu tive que ver o que estava compensando, né? Se a minha entrega para o trabalho era
realmente a coisa mais importante ou se eu tinha que dar uma pausa e focar na minha família por um tempo, para depois voltar, né, com as crianças um pouco maiores, voltar a tocar isso. E aí eu decidi que realmente era hora de dar uma pausa, né, e sair da agência. Porém, aí começou o processo inverso, né? As pessoas começaram a me procurar por conta do lançamento, né? E uma das pessoas que me procurou foi um desses especialistas que participou do lançamento do colégio. Ele chama João Malheiro, é um especialista assim super bom também. E aí ele propôs assim da gente tocar um trabalho junto, né, já cuidando da imagem dele, né? E a gente começou esse trabalho em 2020. Começamos ali no iniciozinho de 2020 e logo depois veio a pandemia. Mas segui em frente, né? Continuei fazendo as coisas, né, iniciais ali, produzindo conteúdo da forma que a gente conseguia. Isso foi uma coisa que eu aprendi no processo, né, Érico? Que no início eu ficava muito aflita, assim, né? Nossa, tem que fazer muita coisa tem que fazer. E foi uma coisa que eu fui aprendendo a fazer o que eu conseguia, né? E foi assim que eu fiz tudo até aqui. Até hoje eu ainda estou nesse processo de fazer o que eu consigo, seguir, né, o GPS, como a gente fala, né, da forma que eu consigo e vamos em frente. Não desisti, a gente marcou o lançamento, fizemos, se eu não me engano, foi em junho, o lançamento semente dessa vez. E a gente fez um lançamento que já deu um retorno muito bom, assim, foi o primeiro semente já deu um retorno de mais de 60 mil. Semente a gente não investiu praticamente nada, assim, foi bem baixo o investimento, né? Não chegou a R$ 500 na época. E fizemos depois o lançamento interno, então, partimos para o interno. No interno, se eu não me engano, a gente fez em novembro. Vamos investir um pouquinho mais, né? Mas investimos ainda, né, com um certo pé atrás, assim, de segurança, né? Então, investimos cerca de 2 mil, um pouquinho mais de 2 mil, e voltou, né, vendeu 122.